A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Estou passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para você que talvez nesse dia de hoje tenha se sentido injustiçado, você que é uma pessoa que caminha reto, né, reta aos caminhos de Deus, uma pessoa honesta, que não passa ninguém para trás, que não rouba, que não mata, que não pratica nenhum tipo de atividade ilícita, né? E parece que tudo dá errado na sua vida, parece que falta dinheiro, parece que você fica doente, né? Os seus filhos, a sua família, né? Em alguns momentos sofrem com a ausência de saúde. Inúmeros problemas acontecem, mesmo você caminhando, você andando reto conforme Deus manda, né? Caminhando honestamente, né? Tudo dá errado. E aí tem aquelas outras pessoas que fazem tudo errado na vida, que roubam, que matam, que traficam, que se prostituem, né? E eu não estou aqui condenando ninguém, mas sim estou usando essas situações como exemplo, né? Que fazem esse monte de coisa que não agradam a Deus, né? E parece que a vida vai sempre bem, né? Não falta dinheiro, não falta saúde, aparentemente não tem problema em casa, tudo vai às mil maravilhas, né? E aí você se pergunta, poxa, mas eu fiz tudo como Deus me ensinou, como Deus me mandou, e a minha vida tá uma desgraça, tá virada de ponta cabeça, né? E a da pessoa que faz tudo errado tá às mil maravilhas, cadê Deus, né? E hoje eu vou falar de um exemplo bem parecido com esse que muitas vezes creia irmão e creia irmã, né? Que não é só talvez você que em algum momento da vida teve essa percepção, né? Acho que toda pessoa que se converte a Deus, a Jesus Cristo, logo ali na sua conversão, no início dela, tem essa percepção enganosa. Posso dizer para os irmãos que ela é enganosa e que em algum momento todo aquele que praticar a iniquidade, o pecado, será cobrado por Deus. Pode tardar, talvez não seja aqui na terra, mas seja no inferno, né? Não tem historinha. Ninguém sai impune, ninguém sai ileso, ninguém escapa das mãos de Deus. E Deus, quando pega para tratar, olha, meu irmão, não queira cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, né? O texto que eu vou passar para os irmãos aqui está no livro de Jó, né? Jó era um homem reto, honesto, fiel a Deus, sem explicação. É tremenda a história de Jó. Só quem já leu o livro completo de Jó, né, sabe o quão ele era fiel e reto a Deus, né? E Jó recebeu, vamos dizer, entre aspas, um castigo, né? Que ele não merecia de Deus, ele não merecia, né? Mas a questão aqui não era o merecimento. Jó só conhecia o lado bom de Deus, né? Jó fazia sacrifícios, que na época Deus era cultuado, né? Através de sacrifícios, porque não tinha sacerdote, então o homem só podia acessar a presença de Deus através de sacrifícios, né? E holocaustos. Mas enfim, né? E Jó agradava o coração de Deus, Jó orava, jejuava, fazia sacrifícios, né? E muito fiel a Deus. E lá um dia Deus resolveu tirar tudo de Jó, família, dinheiro, riqueza, todo tipo de coisa, né, que poderia trazer alegria, contentamento para Jó, né? E Jó ficou se perguntando, poxa, por que comigo, né? Jó passou por um processo chamado cativeiro espiritual, né? Quem já passou por um cativeiro espiritual sabe a dureza, a complexidade que é um cativeiro espiritual, né? E é bastante complicado, é bastante doloroso, né? E aí Jó, em alguns momentos da vida dele, Jó não murmurou, mas Jó questionou a Deus, poxa Senhor, né, eu faço tudo certo, como muitas vezes nós questionamos, né, ainda que não sejamos perfeitos, né, nós temos os nossos erros, mas aos nossos olhos nós olhamos para aos ímpios, né, as pessoas sem escrúpulos, né, sem qualquer respeito às leis divinas e muitas vezes sem respeito às leis humanas, né, e pensamos assim que talvez até que os nossos pecados são inferiores, ou que não há pecado em nós, mas que sim nos ímpios, né? Então é bastante complicado, é uma coisa que acontece, né? Eu acho que todo aquele que se converteu recentemente a Deus e todo aquele que se converteu a Deus tem essa sensação enganosa, né? Mas conforme a gente vai caminhando com Deus, com Jesus Cristo, a gente vê, né, que uma hora ou outra a cobrança espiritual de Deus chega para todo aquele que cometeu o pecado. Ninguém fica impune, né? Eu mesmo aí teve coisas que eu fiz na minha adolescência, né? E
chegou, uma hora ou outra chega para todo mundo, né? Ninguém fica impune das cobranças divinas, né? Uma hora ou outra vamos ter que prestar contas, né, pelos nossos erros, pelas nossas maldades com o Criador. Mas enfim, irmãos, eu vou ler o texto aqui e depois, né, vou contextualizar em cima do texto aqui, meditar na palavra com os irmãos, amém? É lá no livro de Jó, como eu falei para os irmãos, capítulo 24, e o texto diz o seguinte: visto que de todo poderoso, senão encobrirão os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem. Há os que até os limites removam, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho dos necessitados, e os miseráveis da terra juntam, se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite, sem roupa, não tendo ele coberta com frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas, né? Quanta crueldade no coração dos ímpios. Desculpa, irmãos. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura, né? Aqui Jó indignado, né? Indignado no sentido assim, poxa, olha o tanto de perversidade, olha o tanto de crueldade que os ímpios, né, essas pessoas sem qualquer tipo de pudor praticaram, né? Imagina roubar os animais do pasto alheio, levar para o pasto deles e criar como se fosse deles, né? Aceitar o penhor do pobre, né, que não tem muitas vezes nem o que comer, o que vestir, né? Inúmeras atrocidades citadas ali no texto, né? E Jó se perguntando, poxa, Deus está vendo tudo isso e não considera como errado, né? E é essa sensação que, infelizmente, né, nós viemos a ter na nossa vida. Nós vemos pessoas maldosas, com um coração sujo, perverso, maldoso, né, praticar todo tipo de iniquidade, de crueldade, né, e parece que para essas pessoas nada acontece, né. Aí você somos pessoas, não vou dizer perfeito ninguém é, né, mas tentamos andar segundo os mandamentos de Deus, andar com honestidade, com caráter, né? E nós passamos tribulações, né? Passamos tribulações ali e nos questionamos, né? Poxa, passamos provações, inclusive, né? Onde situações de perseguições, de calúnia, de ausência de alimento, né? E aí nós nos perguntamos, poxa, mas, né, eu agrado tanto a Deus e para mim vem essas coisas ruins, né? E essas pessoas fazem tanta coisa errada, né? Matam, roubam e enfim, nem vem ao caso aqui, né? Porque senão é capaz das plataformas tirarem o vídeo do ar, né? Mas fazem tanta coisa errada e parece que estão com a vida boa, não tem ausência de dinheiro, aparentemente não recebem nenhuma repreensão de Deus, né? A saúde tá boa, a família tá bem, sempre brincando, sempre dando risada, né? Parece que não tem nenhum problema, nenhuma aflição, né? Mas, meu irmão, minha irmã, por experiência própria, né, eu posso dizer para você que tudo isso é uma aparência, né? E ainda que temporariamente essas pessoas venham ficar impunes, né? Das suas perversidades, do seu pecado, das suas crueldades, vai chegar um momento que vai ter que prestar conta com o Criador, né? Tem coisas que eu fiz na minha adolescência que Deus foi tratar agora depois de adulto, né? A gente tem que prestar conta, né? Não tem aquele que peque, que erre, né? E fique impune
às mãos do Criador. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria deixar para vocês. A paz do nosso Senhor.